guiará, se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Saudações de paz em nome de Jesus Cristo. A paz esteja convosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu quero compartilhar um trecho da Escritura, da Palavra de Deus, porque toda a Palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, a fim de que todo ser humano aperfeiçoado seja por Deus em toda boa obra. A Escritura ela é proveitosa para corrigir e ensinar. Por isso ouve a palavra de Deus. Não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Como está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante de toda a palavra. Fiéis são essas palavras. O tempo está próximo, o dia do Senhor vem. A Bíblia diz que o dia do Senhor vem como um relâmpago, que parte do Oriente e se avista no Ocidente. Será o dia do Senhor. Você está preparado? Quantos que estão me ouvindo estão preparados? Prepara-se para se encontrar com Deus. A Bíblia vai falar no livro de Pedro, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, está escrito, versículo 4: chegando-vos para ele, quem? Cristo, chegando para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus é a pedra viva, reprovada pelos homens, mas aprovada por Deus, rejeitada como pedra de tropeço, mas para aqueles que aceitam, pedra de edificação, de construção, é Jesus Cristo. Jesus é o alicerce da tua vida. Aqueles que rejeitam as palavras de Cristo, eu não digo as que estão sendo pregadas, mas a palavra de Deus, que foi pregada desde sua meninice, estão tropeçando, se torna pedra de tropeço, quando rejeita a palavra de Cristo. Mas é preciosa para a construção e edificação essa palavra, quando ouvimos, praticamos
porque felizes são os que ouvem e guardam, ou seja, ouvem e praticam a palavra da profecia deste livro. Eu trago na minha mão a Bíblia, não é um outro testamento de Jesus Cristo, não é a tradução Novo Mundo, não, é a palavra de Deus, viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, é a palavra de Deus. E aqui estamos compartilhando esta palavra, não em nome de uma religião, não em nome de uma denominação, mas Cristo, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus. Por isso Jesus ele vai dizer que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Olha, nós estamos vivendo um tempo trabalhoso. Quantas pessoas elas dizem, não pode julgar, mas as pessoas já passam por aqui mostrando o diabo no corpo, já julgando. Diz que não pode julgar, mas já passam julgando. A palavra mal começou e o diabo já se manifestou. A mensagem mal começou a ser compartilhada e Satanás já começa a se levantar com as suas injúrias, com os seus enganos. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala assim, que nós devemos julgar segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? É a palavra de Deus. João capítulo 7. Filhinhos, não julgueis segundo a aparência, julgai segundo a reta justiça. Aleluias. Não segundo a aparência. O juízo segundo a aparência, sim, é um juízo hipócrita. Alguém passou por aqui e nunca talvez me viu na vida e disse, é hipócrita. Isso é um juízo injusto. O juízo segundo a aparência, segundo o que você vê. Nós não podemos ser julgados pelas ações de outras pessoas, por talvez a ação de alguns pastores, por talvez a ação de alguns falsos profetas, falsos pregadores. Não nos representa e não podemos ser julgados pelo que outras pessoas fazem, mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Então, se alguém por aí está usando o nome de Cristo enganando, nós não temos participação com isso, é cada um diante de Deus que dará conta. Mas a Bíblia vai dizer que nós não devemos apoiar os que praticam tais coisas, que trazem falsos ensinos, porque teremos a mesma condenação e a mesma sentença, tanto os que praticam como os que apoiam, os que fazem. Por isso que a nossa pregação, a Bíblia fala, não constituiu em apenas palavras persuasivas de sabedoria humana. Isso aqui não é palavra de sabedoria humana. A Bíblia não é um livro de sabedoria humana, mas é demonstração de poder e de Espírito por meio de Jesus Cristo. Fiéis são essas palavras e dignas são de toda aceitação. É tempo de arrepender-se, sim. É tempo de endireitar os caminhos. O tempo está próximo. É tempo de buscar o reino de Deus. É tempo de buscar a justiça de Cristo. É tempo de se afastar dos maus caminhos. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. A quem você tem se sujeitado? A Deus ou ao pecado? O pecado gera morte. O salário do pecado é morte. O dom de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Não é por meio das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Não é por meio da religião, mas ninguém vê ao Pai se não for por mim, disse Jesus Cristo. Ou seja, o único meio é por meio de Cristo. A única pessoa que nos leva a Deus é Cristo, o único caminho. Sim, a Bíblia é bem clara, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Jesus diz que a única forma de chegar até o Pai, então é o único caminho. Se Jesus diz que Ele é a verdade, então não é uma das verdades. Não é uma verdade, não é uma das verdades, mas é a verdade, o caminho e a vida. Ou seja, isso mostra que há uma verdade absoluta. Por isso, crê em Deus, crê também em mim, disse Jesus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O que tem na casa do Pai? Muitas moradas. O que Deus quer do homem? Seu dinheiro? Não. A Bíblia fala, apresentem para Deus vossos corpos como sacrifício vivo. Não é dinheiro, não é oferta, não é 10%, não é voto, não. A Bíblia diz, apresente para Deus vossos corpos.
é o que Deus quer que o homem apresenta para Deus, não é o que vem do teu bolso, não é teu dinheiro, não, o teu dinheiro não é para Deus, o teu dinheiro sirva para a tua própria perdição, assim Pedro diz, porque aqueles homens queriam oferecer dinheiro para comprar o dom de Deus, ou seja, para talvez Deus abençoar, para Deus abrir uma porta, mas Pedro falou, não, o teu dinheiro serve para a tua perdição, para trás de mim, Satanás. O dinheiro não compra a bênção que vem do céu, mas muitos por aí estão pagando, e outros estão vendendo, tanto os que compram como os que vendem têm parte na condenação. Muitos estão comprando bênçãos falsas, de homens malignos, enganadores, que prometem sempre e não cumprem nada, diz que Deus vai te dar isso, aquilo, mas você precisa pagar. Mas não é pago, é apenas uma oferta simbólica. O simbólico segundo a Bíblia é a verdade, a palavra. O simbólico segundo a Bíblia é o Evangelho de Cristo, quando Jesus, ele mostra como a expiação, a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos pecados, mas de todo o mundo, ou seja, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que já não correremos mais atrás de bênção, mas elas nos acompanharão, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, não pagam indulgência para poder alcançar a bênção, não precisa pagar, a Bíblia fala que as bênçãos nos acompanharão. Isso tem uma base fundamentada na Escritura, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O Antigo Testamento vai dizer: se a partir de hoje guardardes os estatutos de Deus, ou seja, se praticar a palavra de Deus, então tudo sucederá bem na tua vida. Ou seja, se praticar a palavra de Deus, tudo irá bem na tua vida. Mas hoje as pessoas estão acreditando em mentira. As pessoas estão acreditando em bênção que alcança do céu através de dinheiro, através de campanha, através de valores financeiros. Quem diz que Deus é mercenário? Quem diz que as mãos de Deus ela opera através de dinheiro? Quem diz que dinheiro é oferta para Deus? A Bíblia diz que para Deus nós devemos ofertar e entregar corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz que devemos entregar para Deus todo o corpo, toda a alma e espírito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Ele se achegará até vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, e purificai-vos, ó vós de duplo ânimo, diz o Senhor Deus para nós. Essa mensagem é viva e eficaz, ela é verdadeira, digna de toda aceitação. É que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados no tempo em que ainda estávamos destituídos da glória de Deus. Por isso a Bíblia fala: todo aquele que nele crê não perece. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Porém a Bíblia fala: quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Ou seja, a condenação é a rejeição das palavras de Cristo. A condenação é que Jesus, sendo a luz, ele veio ao mundo, mas foi rejeitado. Sim, disseram: crucificam. E hoje a Bíblia fala no livro de Filipenses: esses levam ao vitupério, ao escárnio o Filho de Deus, os quais são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, nós sabemos que eles crucificaram Jesus, mas a palavra de Deus diz que esses que andam em inimizade contra Cristo, contra a verdade, a palavra de Deus, são inimigos da cruz de Cristo. Ora, a cruz não salva ninguém, a cruz não salvou Jesus, na cruz Jesus foi julgado, na cruz Jesus condenou o pecado. A cruz não é símbolo de bênção, a cruz se levavam malfeitores. Jesus não era malfeitor, mas para cumprir a lei, então Jesus, ele disse: tragado foi a morte, a tua vitória, e aonde está o inferno, o teu aguilhão. Ou seja, o símbolo da cruz não representa bênção nos dias de hoje, como não representou bênção no tempo passado, mas o próprio profeta Isaías vai dizer: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E nós sabemos que Jesus, como fala nos evangelhos, na cruz ele enfrentou a maldição. Qual a maldição? A ira de Deus sobre o pecado da humanidade, a ira de Deus caindo sobre um só homem chamado Cristo,
castigando o pecado de toda a humanidade. Por isso a Bíblia fala que Jesus, ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas também de todo mundo. Por isso Jesus fala: vai e não peques mais, certamente se não arrependerdes, certamente perecerão. Crer no Evangelho é a única forma de se achegar até a Deus, é por meio do Evangelho. Evangelho não significa ser evangélico, Evangelho não significa ser católico. Evangelho, segundo está escrito nas Escrituras, os Evangelhos de Cristo. Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Assim como muitas pessoas também não têm vergonha de defender seus partidos, defender esquerda ou direita, tanto uns como os outros são corruptos, nós não temos vergonha do Evangelho. Assim como as pessoas não têm vergonha de colocar a cara no sol para defender partidos e bandeiras, para defender então as suas próprias vontades, uma liberdade, não temos vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus, a salvação daquele que crê. Lula e Bolsonaro, tanto faz, ninguém pode mudar este mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que a nossa pátria é o céu, da onde vem o nosso descanso. Jesus não tem partidos. Quem de fato está dividido está distante de Cristo. Por isso Jesus, ele diz que destituídos da glória de Deus estão e necessitam de reconciliação por meio do arrependimento. A palavra de Deus está escrito, prezados ouvintes, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Também Jesus Cristo: chegai-vos à pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é a pedra preciosa para Deus, eleita por Deus e reprovada pelos homens. Pedra de construção é Jesus Cristo, de edificação, para firmar alicerces da fé, alicerces para a vida eterna é Cristo, por meio da sua palavra. Mas para aqueles que rejeitam as palavras de Cristo, é pedra de tropeço. Nós podemos ver uma geração, entra geração, sai geração, vem novas gerações, e o povo sempre tropeçando e errando, porque tem rejeitado a pedra preciosa, a qual é Jesus Cristo. Mas assim diz a palavra de Deus, de todo aquele que nega que Cristo veio em carne, é o anticristo. Todo aquele que nega que Jesus, ele veio em carne, é um anticristo. Porque quem está negando que Jesus veio em carne, está dizendo também que ele não existiu. E quem está negando que Jesus veio em carne, está dizendo que ele não existe. E talvez a Bíblia vai dizer que esses, naquele dia, vão dobrar o joelho diante de si mesmo, como falaram que não existiu, e que diz que não veio em carne. Esses são anticristos. Sim, ateus e incrédulos são guiados pelo espírito de anticristo. Não crê tanto nenhum nem o outro, mas são guiados pelo espírito de anticristo. Por isso, esses rejeitam o Cristo, a pedra preciosa para a construção, a qual se tornou pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Engraçado que a palavra de Deus não creem, muitos não creem. Muitas pessoas, não a sua grande maioria, mas uma parte das pessoas não crê nesta palavra. Mas quando lhe convém, usa ela para defender os seus erros. Quando lhe convém, usa ela até mesmo para tentar rebater aquilo que não crê. Logo se torna algo hipócrita. Ninguém pode usar algo que não crê, que é a palavra de Deus, até mesmo para provar algo, porque se não crê, então não tem como você defender, não tem como você usar. Por isso Jesus, ele diz que bem-aventurado é o servo, quando o Senhor vier, o encontrar fazendo assim como está escrito. Por isso Jesus diz: felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Cidade de Goiânia, o tempo está próximo. Moradores, o tempo está se aproximando. Moradores, é tempo de arrepender-se, é tempo de converter-se, voltar-se para Cristo.
Cristo não é uma religião, e Cristo também não nos dá uma religião. Seguir uma religião não é a mesma coisa que seguir Cristo. A palavra de Cristo não é a mesma coisa que uma religião. A palavra de Cristo, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Sim, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela mostra antigas religiões. Deus não precisou criar novas religiões. Deus não teve vínculo com nenhuma religião no passado. Jesus, ele estava pregando a maioria das vezes para os religiosos dentro da sinagoga. A sinagoga não era templo de Deus, mas era dos fariseus. Era o lugar em que os fariseus se reuniam, porque de fato eram homens religiosos e não tementes a Deus. Há uma grande diferença entre uma pessoa ser um verdadeiro temente a Deus e um verdadeiro religioso. O verdadeiro religioso, ele segue todas as instruções da religião, as tradições, cumpre os mandamentos das religiões, mas não guarda a palavra de Deus, não se importa com a palavra de Deus. O religioso, ele sai em unhas e dentes para defender a religião, mas a Bíblia diz que nós fomos colocados em defesa do Evangelho. Nós não estamos em defesa da Maria, em defesa do catolicismo, do catecismo, do espiritismo, islamismo, nenhum ismo, protestantismo, mas sim em defesa do Evangelho. O que é o Evangelho? É poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho, ele anuncia ao homem o tempo da aceitação. O Evangelho anuncia ao homem o tempo de arrependimento. O Evangelho anuncia a todos que se arrependam e deixem os maus caminhos, deixem ir para os seus maus caminhos, deixem ir para os seus caminhos de idolatria e voltem-se para Deus. A palavra está escrita no livro de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, está escrito no versículo 6, pelo que também a Escritura diz, pelo que também a Escritura se afirma, e eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. A pedra de Sião é Jesus, a pedra de construção. A Bíblia coloca Jesus como pedra de edificação. Jesus é o teu alicerce. Eu não digo como uma forma filosófica, porque uma coisa é dizer, outra coisa é de fato praticar. Uma coisa é afirmar com os lábios, mas outra coisa é comprovar através das ações. Por isso a Bíblia diz: não sejam apenas ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. O alicerce do ser humano não é família, o alicerce do ser humano não é pátria, o alicerce do ser humano é a palavra, é Cristo, a pedra de construção, de edificação. Sim, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o alicerce do ser humano é a palavra de Deus, que firma e fundamenta o reino de Deus dentro de nós, que nos firma sobre Cristo, a qual é a pedra de edificação. A base do homem não é pátria, a base do homem não é família, a base do homem é a palavra. Jesus diz que o seu reino não é deste mundo. Jesus disse: se o seu reino fosse deste mundo, então teria pedido aos seus servos para pelejar em favor deste mundo. Mas ele disse: Pai, do mundo não são, por isso o mundo não os recebe, mas se fossem do mundo, o mundo os receberia. Nós estamos semeando a sementinha aqui. Aleluias. A pedra de edificação é Jesus Cristo, cidade de Goiânia. Jesus é o teu alicerce. A base do ser humano é a palavra. Para estar alicerçado em Cristo é por meio da palavra. Não é a religião que alicerça o homem, é a palavra que alicerça o homem. Sim, a palavra de Deus está escrito no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 18. Mas dirá alguém, ou melhor, capítulo de número 1 de 2, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 7. Pelo que também a Escritura se afirma: eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina,
ele eleita e preciosa, e quem nele crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a pedra eleita para aqueles que recebem. Jesus é o alicerce eleito na vida daqueles que recebem a palavra por meio do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que essa mesma pedra os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores? São os construtores. Eles rejeitaram a pedra de edificação, a qual é Jesus Cristo. Ou seja, o que é a fundamentação para o homem estar alicerçado em Jesus? É a palavra. A palavra não é a tradição. A palavra não é o dogma. A palavra não é a religião. A palavra não leva a uma religião. A palavra não é o sincretismo. A palavra também não é descendência. A palavra é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, quem está na palavra está firmado em Cristo. Quem segue sincretismo está firmado sobre a areia. Quem segue a palavra está firmado sobre rocha. Está firmado em Cristo e não cairá quando vier os ventos da vida soprar. Mas quem está firmado sobre tradições religiosas, estão firmados sobre a areia, perecerão. E muitos têm caído e têm perecido, porque estão firmados sobre a areia. Mas a pedra de construção que os edificadores rejeitaram foi posta como cabeça de esquina, se chama Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que foi testemunhado e testificado por muitas pessoas, ele foi testemunhado por quase 300 pessoas acerca da sua ressurreição. Ou seja, nós temos tanto testemunhas e provas que Jesus ressuscitou, como nós também temos a palavra de Deus, um documento que prova aquilo que foi falado por Deus. Se nós não tivéssemos a Bíblia, como nós comprovaríamos o que saiu da boca de Deus? Porque toda a palavra foi divinamente inspirada por Deus, ou seja, foi documentado as palavras de Deus num livro chamado a Bíblia Sagrada, para que nós possamos ter como testemunha as palavras de Deus, para que as palavras de Deus, elas não sejam nem tiradas, nem acrescentadas e nem aumentadas, porque a palavra de Deus diz que aquele que tirar qualquer palavra das profecias deste livro, também será tirado da sua parte da árvore da vida. Aqueles que acrescentar qualquer palavra às profecias deste livro, também será acrescentada as pragas que estão escritas na profecia deste livro. Nós nos deparamos com pessoas mudando a palavra no seu coração e acham que está tudo certo. Nós nos deparamos com pessoas que estão adulterando em seu coração a palavra de Deus para não estarem sujeitos à vontade de Deus. Mas a Bíblia diz: ai daquele que acrescentar, que tirar qualquer palavra, profecia deste livro. As pessoas estão trocando a verdade pela mentira, muitos estão trocando a justiça pela injustiça, muitos estão trocando o certo pelo errado, mas a verdade ela prevalece, a verdade ela continua, a verdade é uma pessoa, e a verdade, o caminho, a vida é Jesus a verdade, o caminho, a vida é Cristo. Por isso a Bíblia diz que não há outro meio pelo qual nós podemos ser salvos, senão através de Cristo Jesus. A palavra está falando no livro de Pedro sobre o alicerce do ser humano, em quem deve estar firmado, em quem devemos estar edificados, e esse alicerce se chama Jesus. O alicerce do ser humano, quando se torna religião, ele tropeça, ele erra em suas escolhas, em seus caminhos, em suas decisões. Mas quando o alicerce é Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando vier o vento, as dúvidas, as perseguições, as tentações, o vento assopra contra esta casa, ela não cai porque está firmada sobre rocha. Ou seja, não cai quem está firmado sobre a palavra, cai quem está firmado sobre religião. Olha para o pastor e cai, olha para o fulano e o coração entristece e caem, logo se distanciam de Jesus, porque não estavam firmados sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e a não praticam, estão firmados sobre a areia. Aí qualquer coisinha entristece, e aí já não quer saber mais de evangelho, aí qualquer coisinha já não quer saber mais de buscar o reino de Deus, e já viram as costas e endurece o coração, porque estão firmados sobre a areia.
O que é uma pessoa firmada sobre a areia? É aquela pessoa que tem uma Bíblia, mas o que nela está escrito pouco conhece. Elas confiam em palavras de homens, mas não tem como base o que está escrito no Evangelho. Não meditam na Escritura, mas tem como Escritura o que sai da boca de outro homem, que se declara como sendo mensageiro, homem de Deus e profeta de Deus. Pelo que a Bíblia vai dizer, que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos, surgirão então falsos mestres, e muitas pessoas serão enganadas, e muitas pessoas também darão ouvidos pelo que já é a última hora. Nós estamos vivendo um tempo de aumento de falsos profetas. Muitas pessoas estão seguindo falsos evangelhos, estão seguindo falsos profetas, estão seguindo uma falsa doutrina, porque não tem como o alicerce a palavra de Deus, porque não tem como alicerce e fundamento as escrituras sagradas. Por isso Jesus ele adverte o homem. Jesus adverte o homem a se arrepender. Jesus ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos de vossos maus caminhos, para que sejam apagados os pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Refrigério é por meio de Cristo, mas refrigério do que? É o refrigério da alma, é o refrigério do Espírito, é o refrigério. A palavra nos mostra o verdadeiro refrigério da alma do homem, se chama Jesus. Jesus, ele vem com poder e com grande glória. A Bíblia diz que aquele que está firmado sobre Cristo, esses naquele dia certamente verão a glória do Senhor. Mas aqueles que não estiverem firmados sobre Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus diz, que ficarão para vergonha e desprezo eterno. A palavra fala sobre eternidade, céu, eternidade, condenação, que pode ser visto como lago de fogo e enxofre, ou inferno. A Bíblia fala como perecer, a forma de condenação. Jesus veio para que o homem não venha a perecer, ou seja, não ser condenado, mas quem nele crê não é condenado. Quem nele não crê já está condenado, ou seja, já entrou em caminho de condenação. Aquele que não crê em Cristo. Quem é aquele que não crê em Jesus Cristo? Não aqueles que ouvem a palavra de Cristo e a não praticam. Quem são aqueles que não creem em Jesus Cristo? Senão aqueles que até confessam com os lábios essas palavras, mas não praticam as palavras de Deus, porque infelizmente a incredulidade tem aumentado. Jesus vai falar que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De fato tem se aumentado e multiplicado a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Muitas pessoas têm se afastado de Cristo, muitas pessoas têm endurecido o coração diante de Cristo, e muitas pessoas têm se tornado incrédulas a cada dia mais. Por quê? Por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, o amor de muitos tem se esfriado. É hora de se levantar, é hora de buscar o reino de Deus, é hora de buscar a justiça de Deus, é hora de arrepender-se, reconciliar-se com Cristo, porque após a morte vem o juízo, não haverá purgatório, não adianta missa de sétimo dia. A Bíblia fala que o homem foi ordenado morrer uma única vez, e vindo após a morte o juízo. Por isso se prepare, pois vem o juízo após a morte. A Bíblia diz que cada um receberá sua recompensa por meio do corpo, segundo o que cada um tem praticado, segundo o caminho que cada um tem seguido. Assim a Bíblia diz que cada um dará conta diante de Deus. Nós estamos diante de uma palavra que também testemunha em nosso favor no dia final, para nos salvar, para nos absorver da condenação. Mas nós estamos diante de uma palavra também, a qual nos condenará, segundo está escrito: eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que vocês têm ouvido, ela há de julgar no último dia. Jesus diz: eu não vim para fazer um juízo agora, haverá um juízo no último dia, e quem vai testemunhar contra essa pessoa é a palavra que foi pregada, a palavra que tanto foi anunciada, a palavra em que as pessoas tanto escarneceram dela, e que tanto duvidaram, e que também rejeitaram. Esta palavra, ela há de julgar no último dia. Por isso prepare-se para se encontrar com Cristo. Quantas das pessoas que estão me ouvindo, que têm uma consciência limpa com Deus? Quantas pessoas que estão me ouvindo, que têm paz em Cristo? A Bíblia diz que a paz que excede a todo entendimento está em Cristo. E Jesus ele diz: a minha paz eu vos deixo,
não como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou. De que forma? É paz de espírito. Jesus disse que a paz que excede todo entendimento é a paz de espírito, ou seja, a paz que Jesus Cristo nos dá, ela é tão verdadeira que você não precisa de ter ou não ter alguma coisa, você não precisa conquistar alguma coisa para ter paz, você não precisa sair do lugar que você está para ter paz, ou seja, a paz de espírito é em meio a confrontos, em meio a guerras, não precisa de uma situação favorável, mas Deus, Ele mesmo constrói um cenário de paz em meio à guerra. Deus constrói um cenário de paz, mesmo vivendo conflitos. Por isso Jesus é a paz que excede a todo entendimento. Aleluias. Lamentavelmente muitas pessoas estão caminhando para o inferno. É notório que as pessoas endurecem os seus corações, é notório que as pessoas já não se importam mais com a verdade, com a palavra de Deus, é nítido o esfriamento de muitas pessoas para com Deus. Jesus disse que isso é um dos princípios, o amor de muitos se esfriará. Quando nós ouvimos sobre essa mensagem, nós entendemos que as pessoas não vão amar o seu próximo, mas não é somente não amar o teu próximo, mas o amor de muitos se esfria para com Deus, o amor de muitos tem se esfriado para com o Senhor. Não é o amor ao próximo que tem se esfriado, esse daí já se esfriou há muito tempo, mas muitas pessoas têm se esfriado para com Deus, dizem com a boca e confessam no que o conhece, mas a Bíblia vai dizer que então negam em suas obras, sendo reprováveis e sendo então homens abomináveis. Ou seja, há pessoas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, há pessoas que confessam com o lábio que amam a Deus, mas o seu coração está distante de Deus, mas as suas atitudes estão opostas contra a vontade de Deus. E isso é um grande reflexo de uma pessoa que não ama a Deus verdadeiramente. Em João 14:23 diz que quem ama a Deus pratica a palavra. Quem ama a Deus pratica a palavra. Quem não ama a Deus não pratica a palavra. João 14, versículo 24. Quem não me ama não pratica as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, disse Jesus, mas do Pai, o que me enviou. Ou seja, Jesus falou, a palavra que está sendo pregada não é minha, essa palavra é de Deus, o Pai que enviou. Por isso quem ama a Deus pratica a palavra, quem não ama a Deus não pratica a palavra. Nós estamos diante de uma sociedade que ainda não sabe o que é amor a Deus, uma sociedade que diz com a boca, mas que infelizmente estão distantes de Deus. João 14 está escrito, ou melhor, livro de Mateus está escrito no capítulo 15, no versículo 7: hipócritas, pois profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios, este povo me honra com a boca, diz o Senhor dos Exércitos, mas em vão, pois o seu coração está distante de mim, seguindo o preceito de homens, seguindo doutrinas de demônios. A Bíblia diz que é um povo que honra a Deus com a boca, com os lábios, mas cujo qual o coração não está firmado em Deus, cujo qual o coração não está fundamentado na única verdade, que é Cristo, cujo qual com a boca confessa que Jesus é o Senhor, mas os seus caminhos mostram que não estão fundamentados e firmados em Cristo. Por isso quem nele crê não é condenado, quem nele não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus Cristo, ele anda distante da verdade. Quem não crê em Jesus Cristo anda segundo o coração e não segundo a palavra. Quem crê em Jesus Cristo anda segundo a palavra, e a palavra de Deus é espírito, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. É hora de se decidir entre trevas e luz. É hora de se decidir entre trevas e luz. Não tem como sair o homem das trevas, vir para a luz e continuar praticando abomináveis ações que refletem trevas. O pecado reflete trevas. Trevas é imoralidade, trevas é embriaguez, trevas é a mentira, o orgulho, a soberba, a homossexualidade, os furtos e roubos, a depravação, o estupro, o engano. Tudo isso representa trevas. As trevas que Satanás tem colocado, ela resplandece no entendimento. A Bíblia fala no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13: os quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos,
para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho que é bendita eternamente. Ou seja, Satanás cegou o entendimento de uma boa parte das pessoas para que esta palavra, o Evangelho, não resplandeça em seu entendimento. Ou seja, quando o Evangelho resplandece em seu entendimento, você está em trevas. Quando você está no Evangelho, o Evangelho é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. O Evangelho é boas novas, Cristo é a luz, ou seja, Cristo é a palavra, Cristo também é a luz, a palavra é a luz e também Cristo é a luz. Cristo é o verbo, é a palavra que se fez carne. Quando nós falamos de palavra, nós estamos falando de Cristo. Cristo e a palavra é um só, porque a palavra não é o escrito, a palavra é o que saiu da boca de Deus. O escrito é um documento que revela o que saiu da boca de Deus, ou seja, a Bíblia revela como uma forma documentada o que saiu da boca de Deus, como uma forma de provar que as palavras de Deus eram verdadeiras, como uma forma das palavras de Deus se manter sem serem mudadas, como se fosse um telefone sem fio, diferente da tradição. A tradição é como um telefone sem fio, ela muda de séculos em séculos. Você fala aqui e lá ela chega diferente, mas a palavra não. A palavra diz que ainda que os céus se passem, a terra se passe, a palavra não muda. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais há de se passar. A palavra não há de se passar. A palavra diz que Cristo é o alicerce. A própria Maria diz: faça tudo quanto eles vos disser, faça tudo quanto Cristo vos disser. Tudo que Jesus ordenar, faça. O que Jesus mandou, pratique. O que Jesus mandou praticar? Jesus, ele diz: guarda as palavras na tábua do teu coração, examine a Escritura dia e noite, porque ela testifica de mim, disse Jesus, e nelas vocês encontram, pois a vida está em Cristo. E a palavra de Deus revela o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz: ninguém vê ao Pai se não for por mim. Alá é um falso Deus. O Deus verdadeiro se revela por meio de Jesus Cristo. O Deus que criou os céus e a terra se revela por meio da sua criação, se revela por meio daquilo que foi feito, como está escrito em Romanos capítulo 1: não cuideis que a divindade de Deus seja feita pela imagem da imaginação dos homens, ou por pedras preciosas, mas toda a criação revela a glória de Deus, e a sua imagem não pode ser feita segundo a imaginação dos homens. Ou seja, o Cristo da Bíblia, ele garante que uma imagem de escultura não pode revelar a glória de Deus. O Cristo da Bíblia diz que uma imagem de escultura não pode revelar a glória de Deus, não pode honrar a Deus, nem de forma indireta ou direta. Mas a Bíblia vai dizer como um mandamento: não façam para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está no céu, nem semelhança do que está na terra. Ora, Jesus está no céu, nós sabemos que aquele que está no céu é o santo, o sagrado Deus, e por isso a Bíblia diz: não façam imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, pois eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, nem de Deus, imagem nem de Maria, imagem nem de santo, imagem de padroeiro, de padroeira, não. A Bíblia diz: nem imagem de Deus. Por que as pessoas fazem? Porque infelizmente as pessoas rejeitaram a pedra de construção que se chama Jesus, pedra de edificação, a qual é o alicerce. Por que as pessoas andam dando justificativas para viver, por exemplo, na homossexualidade? É porque rejeitaram a pedra de edificação que se chama Jesus Cristo, que se tornou pedra de tropeço para aqueles que rejeitam as palavras de Deus. Por que as pessoas dizem que Exu é espírito de luz, diz que é espírito ancestral, diz que é espírito bom? É porque acreditam, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Aquele que está firmado sobre a rocha, o seu único fundamento é Cristo. Aquele que está firmado sobre a pedra, que é a palavra de Deus, seu único fundamento é a palavra de Deus, o qual é Jesus Cristo. Mas aquele que não está firmado sobre a pedra, e seu alicerce não é Jesus Cristo, acredita em muitas coisas, consultam mortos, falam com mortos, rezam a mortos, intercedem
pelos mortos e para os mortos. Fala com aqueles que estão no além? Não, mas sim com demônios, espíritos enganadores que se passam por espíritos de pessoas. Sim, a Bíblia diz em Eclesiastes que aqueles que morrem, sua memória entra em esquecimento, não tem parte com esse século, não pode falar com ninguém, não pode aparecer com ninguém, não pode trazer recado, mensagem para ninguém, porque a Bíblia diz que até o seu ódio está adormecido, até os seus sentimentos está adormecido, e não tem parte alguma no que acontece debaixo dos céus e sobre a terra. Então essa ideia de espiritismo, de consultar mortos, é uma doutrina de demônios, é uma forma de consultar demônios. Essa ideia de se consultar a mesa branca para poder buscar cartas psicografadas de um mundo de além, é um satanismo, uma forma de consultar demônios que se passam por entidades, que se passam por pessoas, e Jesus Cristo, ele reprova esse tipo de ideia. Jesus reprova todo tipo de ideia de um evangelho que consulta mortos. Jesus, ele parte do princípio que o verbo, ele se fez carne, que Cristo não é Deus dos mortos, mas Cristo é Deus dos vivos. Por isso, quem está firmado sobre a rocha, qual se chama Jesus, que é por meio da palavra, está firmado, e quando vier sobre ele, então, tentações, ele não cairá, mas permanecerá de pé. E assim a Bíblia diz que quem está firmado sobre a rocha, ele permanece firme, ele permanece de pé. Jesus é o Senhor, o Salvador da tua vida. Então por que não pratica a palavra de Deus? Repetir a pergunta: Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida? Para onde que está aquela palavra? Não te deitarás homem com homem, mulher com mulher, como se fosse homem, porque abominação é. Jesus é o Senhor da tua vida. Então porque aonde que está aquela palavra? Aquele que com os olhos contemplar uma mulher em seu coração, desejar cometer adultério. Se Jesus é o Senhor da tua vida, então por que você consulta mortos? A Bíblia fala no capítulo 6 de Mateus, veja bem que Jesus está ensinando, quando você falar com Deus, entra no teu quarto, você vai orar ao Pai, você está fazendo uma oração, não é para mortos, você está falando com o Pai que está em secreto, o Pai que está em oculto, Ele te ouvirá, e assim o Pai em secreto e oculto, Ele te recompensará. Ou seja, Jesus está falando de oração. A oração não é para os mortos, não é para os ancestrais, não é para os espíritos, não é para os santos, não é para os intercessores, mediadores, mas a oração é a quem? É a Deus, o Pai. Se Jesus é o seu Senhor, aonde que está essa palavra? Uns rezam para Maria, e Maria, segundo a Bíblia fala, é apenas uma serva. Servo está a serviço. Ele é um conosco, juntamente com Deus, fazendo a vontade do Pai. Não tem poder, não pode salvar, não pode interceder. É por isso que a oração é para Deus, é por isso que a oração é para o Pai, por isso que a oração é dirigida ao Senhor dos Exércitos. Se Jesus é o seu Senhor, Jesus é o Senhor da tua alma, então aonde que está aquela palavra que Jesus vai dizer: se não arrepender, de certamente perecerá? Ou seja, há pessoas que não arrependem dos seus pecados, há pessoas que não perdoam e também de fato não serão perdoados, porque Jesus fala: verdade eu vos digo, quando vocês perdoarem aqueles que vos tenham ofendido, assim o vosso Pai que está no céu também perdoará as vossas ofensas. Mas de igual modo, se não perdoardes aqueles que vos têm ofendido, também não serão perdoados. Nós vemos uma geração de pessoas que, ao invés de perdoar pecados, ou melhor, de pedir perdão de seus pecados, justificam seus pecados. Nós estamos diante de uma geração que, ao invés de perdoar o seu próximo, elas querem jogar uma maldição. Jesus fala: bendizeis, não amaldiçoeis. Jesus fala assim: digo, amai o que vos odeiam, bendizei o que vos bendizem, e não amaldiçoeis. Aonde que está aquela palavra que Jesus diz: dizeis e não amaldiçoeis? Ora, as pessoas estão aprendendo dentro de igreja evangélica a trazer maldição, a amaldiçoar pessoas, sendo que de Jesus nós não aprendemos isso. Jesus nós aprendemos a abençoar até os que nos maldizem. Jesus ensina na cruz até dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mas o falso evangelho ensina pessoas a lançar maldição sobre outras pessoas. O falso evangelho ensina pessoas a fazer orações contrárias, se dirigindo a Deus. Só que isso é feitiçaria, isso não vem de Deus, isso é a obra de Satanás. Muitas pessoas estão praticando as obras de Satanás, mas eles diziam assim para Jesus Cristo: nosso Pai é Deus, nós somos servos de Abraão,
Jesus falou: servo de Abraão, vocês são filhos de Satanás, porque Abraão se alegrou em ouvir minha palavra, e vocês agora querem me matar e apedrejar. Homem que diz a verdade para vocês, homem justo que a vocês está dizendo a verdade, vocês querem matar. Eu estava com vocês por todos os dias, e agora vocês querem me matar. Sim, Jesus, ele não foi morto por causa de uma blasfêmia, como os fariseus diziam, mas por causa da cura no sábado. Na cura do sábado, eles diziam que Jesus estava transgredindo a lei do sábado. Mas Jesus falou: ora, se um animal estiver preso no meio de um campo, dentro de um buraco, vocês deixam ele morrer ou vocês salvam ele? O Filho do Homem veio para salvar as pessoas, não veio para as condenar, veio para salvar. Mas as pessoas, infelizmente, naquele tempo estavam cheias de ódio e hipocrisia contra Jesus Cristo, porque ele curava e mostrava através de sinais que seu discurso era verdadeiro, mostrava que de fato Deus o havia enviado como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Prezados ouvintes, pois é a hora de arrepender-se. Você que me ouve, é hora de endireitar os caminhos. Deixe o ímpio a sua imoralidade, a homossexualidade ou aquilo que pratica o adultério, porque a Bíblia diz que aquilo que semear na carne ceifará. A palavra de Deus fala em Gálatas 5, versículo 19, está escrito no Gálatas 5, versículo 19: ora, pois as obras da carne são injustiças, imoralidades, bebedices, feitiçarias, idolatria, sodomismo, orgulho, soberba, inveja. Acerca dessas coisas, a qual vos declaro que os que praticam e fazem não herdarão o reino de Deus. Então, quando olhamos para a Bíblia, sim, existe um padrão moral, existe um padrão de moralidade, existe sim da parte de Deus uma palavra que diz o que é pecado e o que não é. E a Bíblia condena como pecado a homossexualidade, embriaguez, feitiçaria, mentira, o orgulho, a soberba, a idolatria, a consulta aos mortos, tudo quanto a Bíblia diz que é obra da carne. Os que praticam estão caminhando para o inferno. É hora de arrepender-se. Deixa o ímpio todo orgulho gay, deixa o ímpio toda bebedice, toda imoralidade, embriaguez. Sim, a Bíblia diz: deixa o ímpio a mentira e fale a verdade, cada um ao seu próximo. Sim, Jesus é o Senhor e Ele anuncia por meio da sua palavra a todos em todos os lugares que se arrependam. Atos capítulo 17, está escrito, prezados ouvintes, em Atos capítulo 17, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos em todos os lugares que se arrependam. Se Ele anuncia a todos, tanto a mim e a você, se Ele anuncia em todos os lugares, tanto em países muçulmanos, países ateus, países que creem em outros deuses, se a Bíblia diz que Deus anuncia para todos, é porque todos precisam se arrepender, tanto budistas, islamistas, tanto hinduístas, todos que são adeptos de Satanás e seguem espírito de morte, todos que praticam imoralidades precisam se arrepender, todos que praticam embriaguez e estão vivendo dessa forma, necessitam arrepender-se e voltar-se para Deus. Você pode até frequentar a missa, mas se não arrepender, certamente perecerá. Você pode ser evangélico 50 anos da sua vida, se não arrepender dos pecados, perecerá. E que por sinal muitos evangélicos e católicos estão em caminho da perdição para o inferno, em caminho para a condenação. Por quê? Porque estão vivendo justamente isso que acabaram de agora me julgar: a hipocrisia. Dizem com a boca, mas negam em suas obras. Falam que Deus é bom, mas as suas obras são más, são de adultérios, são de feitiçarias. Mentira, feitiçarias são orações contrárias, sal grosso, rosa ungida, tudo isso provém da feitiçaria e coisas que muitos evangélicos hoje estão tentando cristianizar como produto de fé, como forma de agradar a Deus, mas são obras de Satanás. Jesus fala: vocês praticam as obras de Satanás, vocês falam que são filhos de Deus, mas Abraão, ele se alegrou nessa palavra que eu estou pregando para vocês. Abraão se alegrou em me ver e ele se exultou com grande alegria. Mas vocês dizem que são filhos de Deus, mas
querem apedrejar. De que forma que querem apedrejar? Ora, palavras também servem como pedradas. E o que nós estamos pregando aqui é sobre a palavra, a qual está escrito na carta de Pedro: a pedra de edificação é Jesus. Quem rejeita a pedra de edificação, que é Jesus, ele tropeça. Quem rejeita a pedra de edificação, de construção, qual é Cristo, ele tropeça. Porque a mesma pedra que foi posta como cabeça de esquina, que é para construção, ou seja, para firmar, para construir, levantar, também foi posta como pedra de tropeço para os que rejeitam. Muitas pessoas andam rejeitando a palavra de Deus e estão tropeçando nela. Imagine um exemplo, uma pedra diante da luz, você não tropeça nela. Uma pedra no escuro, você tropeça nela. Você mesmo colocou ela ali, mas enquanto você não vê ela, você tropeça. E assim é a palavra de Deus. A pessoa que crê na palavra de Deus, ele está em luz. A pessoa que não crê na palavra de Deus, ele está em trevas, e ele tropeça, ele cai em imoralidades, cai em blasfêmias, cai em mentiras, em roubos, em coisas más e abomináveis. Muitas pessoas têm caído, têm tropeçado. Jesus é pedra de construção. Não rejeite a pedra de edificação, que é Jesus Cristo, que serve para construir, para levantar, mas também serve para tropeçar. A palavra está escrita na carta de Pedro, primeira carta, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e versículo de número 7. Assim, para vós, os que credes, é pedra preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta como cabeça da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam, para aqueles que rejeitam. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra está falando assim: vocês são a pedra, ou melhor, vocês foram chamados para estar edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Vocês que estão firmados sobre Jesus Cristo são geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Para o quê? Para cruzar os braços e ficar dentro da denominação, para poder o quê? Encher a lamparina de azeite e colocá-la debaixo da cama? Não, vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido para anunciar as virtudes de Deus, para anunciar o que? A palavra de Deus. Sim, Jesus está dizendo na palavra que nós fomos geração eleita para anunciar a palavra. Então por aí nós vemos que não é somente os 12 discípulos, não é apenas os apóstolos, também não, mas Jesus, ele diz: vocês quem? Os que estão edificados sobre Cristo, sobre a rocha, foram chamados, elegidos para anunciar a virtude de Deus, não só aqui em Goiânia, mas até todos os confins da terra, não só em Jerusalém, mas em todos os confins da terra, até que chegue o grande dia, não somente dentro de quatro paredes, igrejas evangélicas ou católicas, cultos religiosos, cultos cristãos, mas em todos os lugares o evangelho de Jesus tem que ser anunciado. A Bíblia vai falar no livro de Romanos, no capítulo 10, ora, como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem por Deus enviados? De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir é pela palavra de Deus. Como ouvirão se não tem quem pregue? Estão buscando cargos e brigando por agendas em templos, estão brigando para pregar em grandes convenções, em grandes eventos, mas o evangelho de Jesus Cristo deve ser anunciado em todos os lugares, a tempo e fora de tempo. Pois se para se encontrar com Deus, cidade de Goiânia. Se prepara-se para se encontrar com Deus, ó moradores da terra. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com Deus, o Senhor. Quantas pessoas estão preparando-se para encontrar-se com Deus? Prepare para se encontrar com o teu Criador. A Bíblia fala: filho meu, não se esqueça dos meus estatutos, nem dos meus mandamentos. Jamais me esquecerei dos seus preceitos. Escondi tuas palavras
nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Não peque contra Deus, porque a Bíblia fala que aquele que pecar morrerá. A Bíblia fala no livro de João: filhinhos, não pequeis. Se vocês pecarem, o advogado é Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala sobre uma vida não presa na prática do pecado. A Bíblia fala no livro de João, a carta a João: filhinhos, não sabeis que aquele que peca é do diabo, mas Cristo manifestou-se desde o princípio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, as obras do diabo é o pecado, e a Bíblia diz que Jesus se revelou para desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus vai dizer nas cartas que Cristo, ele desfez as obras do diabo. Ele então aniquilou o pecado. Como? Por meio do seu sacrifício. Significa que não tem mais pecado